Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Já vou começar esse vídeo de uma forma diferente. Eu tô com uma tossezinha que de vez em quando ela tá me atacando. Então pode ser que eu dê uma tossidinha. Não é Covid, não fique preocupado. Mas é só pra gente já pedir desculpa por esse comecinho aí que pode acontecer. A vontade tá chegando agora. Vamos ver se eu consigo segurar. Até tomar um cafezinho aqui. A gente hoje vai dar uma continuidade das nossas aulas de pesquisa operacional aplicada à mineração, né? E a gente vai falar hoje sobre o método simplex através das soluções algébricas. O nome parece que é algo bem difícil, complexo, mas vocês já viram bastante isso em álgebra linear, na parte mais fácil da álgebra, tá? Não é na parte mais difícil, não, é na parte mais fácil da álgebra linear. Mas é importante que a gente lembre dos conceitos que a gente falou na aula passada, né? Das variáveis de folga, das variáveis não básicas, variáveis básicas. Que as variáveis de folga, por exemplo, são aquelas que a gente coloca na restrição de forma a gente transformar inequações em equações. Tá? Inequações de menor ou igual. Se for de maior ou igual, é uma outra forma de fazer que a gente vai ter que colocar, além das variáveis de folga, variáveis artificiais que a gente fala. Então, é um processo bem mais complexo. Para o simplex mais simples, que é sempre o menor ou igual, que é onde a grande maioria dos nossos problemas estão relacionados. Por exemplo, eu tenho uma disponibilidade de horas para fazer alguma coisa, eu tenho uma restrição de custo, de dinheiro, né, para fazer alguma coisa. Então eu só posso gastar até R$400. Então é sempre de 0 até 400. Tá? Eu não vou gastar menos 100, né? Então eu não vou ganhar R$100 fazendo alguma coisa. Que seria interessante, mas não é o que vai acontecer. Tá? Então essas variáveis de folga a gente vai transformar inequações em equações. Tá? E elas vão atrapalhar o meu problema? Não, porque elas não vão aparecer na minha função objetiva, elas ficam nas minhas restrições. Tá? Por elas estarem aparecendo, a gente começa a ter as variáveis básicas e as variáveis não básicas. Tá? As variáveis básicas são aquelas que recebem valor, tá? Aquelas que recebem alguma contribuição, né, quando a gente vai resolver o nosso problema. A gente vai aprender isso a partir de daqui a pouco. E as variáveis não básicas são aquelas que depois da gente fazer todas as tratativas, elas vão receber valores iguais a 0. Tá? Então a gente vai dar uma olhadinha daqui a pouco e a gente vai começando a entender essas questões de básica, não básica, né, variável de folga. Isso tudo vai clarear na nossa mente. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu só fazer uma alteraçãozinha aqui que o meu toque está explodindo, porque ficou uma coisinha fora do lugar aqui. Ó, vocês viram que minha câmerazinha aumentou aí, né? Mas vamos nessa. Então a gente vai falar hoje sobre o método simplex nas formas algébricas. Beleza? Então a opção de fazer que x1 e x2 se tornem... Deixa eu retornar aqui, que eu queria era isso aqui. Seria o apontador laser. Para que elas se tornem não básicas, tá? Ou seja, que elas sejam configuradas igual a 0, elas são feitas inicialmente para que a gente tenha uma solução básica viável. Ela se inicia de acordo com o conceito da solução 3, do que a gente viu na aula passada, né? Que são as formas-chave da gente achar o resultado de um problema de programação linear. Tá? E esse conceito, ele diz que sempre que possível a inicialização do método simplex deve ser iniciada na origem, onde todas as variáveis são iguais a 0, como solução do ponto extremo factível. Tá? A gente lembra lá daquele método gráfico que o ponto extremo factível sempre está na parte mais externa, né, do nosso conjunto de soluções. Tá? Então, quando há muitas variáveis de decisão para encontrar graficamente uma solução do ponto extremo factível inicial, essa opção elimina a necessidade de usar procedimentos algébricos para encontrá-lo. Então, a gente já sai do pressuposto que estamos partindo do zero. Tá? Gleico, mas até agora a gente só fez exercícios simples, 2 ou 3 restrições, então era fácil a gente encontrar. Mas quando isso se torna algo mais complexo, fica difícil. Então, você sai da origem e aí você vai resolvendo
fazendo as iterações para chegar a resultados mais complexos. Tá? Então isso elimina o trabalho que seria necessário para encontrar uma solução para as variáveis básicas, né? Já que eu comecei da origem com 0, 0. Então essas variáveis de folga elas se tornam variáveis básicas do seguinte sistema de equações, onde a gente tinha, por exemplo, x1 mais x3 igual a 4, 2x2 mais x4 igual a 12, 3x1 mais 2x2 mais x5 igual a 18, esse sistema de equações aqui, ele não teria um resultado, né? Pelo grau de liberdade aqui, a gente vê que ele não seria possível de ser resolvido de uma forma muito simples. Tá? Então, o que a gente faz? A gente aqui, transformando x1 e x2 em variáveis não básicas, a gente chama ela de igual a zero. Então, a gente começa a ter o nosso conjunto de soluções, tá? Nossa solução básica viável, através dessas noções que a gente tem. Então, se eu pego aqui, por exemplo, 0, 0, 0 e 0, tá? Então, sobra aqui x3 é igual a 4, x4 é igual a 12, x5 é igual a 18, tá? Porque essas aqui são variáveis, são as variáveis não básicas, tá? Então, são igualadas a zero. E isso me faz partir da minha origem, tá? Como isso me faz partir da minha origem, isso já me ajuda nas iterações seguintes, tá? Então aqui eu tenho as minhas variáveis básicas, beleza? Como minha função objetivo para esse caso específico era 3x1 mais 5x2, a gente vai ver que minha função objetiva ela não vai iterar, ela vai continuar como zero, porque como x1 e x2 são não básicas, elas são iguais a zero, minha função objetiva é zero. Se eu quisesse minimizar a minha função objetiva, top, beleza, sai do zero, estou no zero. Mas não é o caso, a gente quer maximizar a função objetiva. Tá? Então aqui a gente não consegue. Ainda assim não era top, né? Porque eu não ia produzir nada, eu não ia fazer nada se eu considerasse, mesmo minimizando ela sendo zero. Mas aqui a gente precisa maximizar, então a gente chamar x1 e x2 de zero é fechar a fábrica, né? Então, pelo fato de que nenhuma das variáveis básicas, né, x3, x4 e x5, terem coeficiente não zero nessa função objetiva, o coeficiente de cada variável não básica fornece taxa de crescimento, né, para z. Então, se qualquer incremento que eu fizer em x1 ou qualquer incremento que eu fizer em x2, eu vou estar aumentando minha função objetiva. Tá? Então, vamos considerar que é um incremento só para x1 e 0 para x2. Minha função objetiva é 3. Se for 1 para x1 e 1 para x2, a gente sai para 8, né? Então aqui eu estou crescendo a minha função objetiva a partir do momento que eu estou fazendo incrementos. Observem que até esse momento que eu estou falando agora, eu não estou pensando nas restrições, tá? Eu só joguei valores aleatórios para x1 e para x2, tá? Então, nesse caso, a variável tivesse de ser aumentada a partir do zero, enquanto os valores das variáveis básicas são ajustados para continuarem a satisfazer o sistema de equações. Então, eu não posso fazer esse acréscimo de valores aleatoriamente. Eu sempre tenho que pensar que eu preciso ajustar essas minhas variáveis básicas continuando satisfazendo o meu sistema de equações, que são as minhas restrições. Então, eu preciso analisar as taxas de crescimento. Tá? Eu tenho a taxa de crescimento na minha função objetivo de 3 e 5 para x1 e para x2, tá? Que elas são positivas. Então, baseando-se no conceito da solução 6, a gente conclui que meu conjunto de soluções 0, 0, 4, 12 e 18 não é ótimo. Isso porque quando a gente trata do conceito 6, ele fala para a gente que no teste de otimilidade consiste simplesmente em verificar se qualquer um dos lados resulta em uma taxa de crescimento em z positiva. Se nenhum atender a isso, então a função do ponto extremo factível é a solução ótima. O que isso quer dizer? Vamos botar a canetinha aqui de novo. Deixa eu só ver se eu consigo alterar a cor. Consigo. Quando eu tinha isso aqui, ó, vocês vão ver que o gráfico vai ficar horroroso. Mas, quando eu tinha isso aqui, eu vinha lá e fazia um gráfico, por exemplo, gente, esse gráfico pode estar completamente errado. Eu
Não estou usando nenhum critério para ele aqui, tá? Eu tinha isso aqui, considerando que isso aqui era menor ou igual, vai ficar assim. Considerando que isso aqui era menor ou igual, vai ficar... Opa, surgiu alguma coisa que eu não queria, mas eu vou pintar aqui assim e vou apagar aquilo ali. Borracha, apaguei, tá bom. Cadê a caneta? Tá, então eu vou considerar que ele está crescendo nesse sentido de cá. Aonde que é meu conjunto de soluções do meu problema? É o que está aqui pintado de amarelo, tá? Então, o que, que vai acontecer? Se eu for analisar aqui meu ponto extremo factível, né? Eu vou pegar, sei lá, esse roxo aqui. Eu estou saindo da minha origem aqui, tá? Se eu estou saindo da minha origem aqui, para cá eu tenho crescimento positivo, para cá eu tenho crescimento positivo, tá? Ou seja, esse ponto inicial aqui, que eu estou colocando em seta agora, ele não é ótimo, tá? Então, se ele não é ótimo, eu tenho que analisar se esse aqui está crescendo mais ou se esse aqui está crescendo mais. Beleza? Então, é isso que a gente tem que analisar a partir de agora. Então, para cada solução básica viável examinada após sucessivas iterações, pelo menos uma variável básica tem um coeficiente não zero na função objetivo. Ou seja, pelo menos uma das minhas variáveis da minha função objetivo ela tem que ser maior que zero. Tá? Então, nesse caso específico, a gente pode ter, a gente tem aqui x1 e x2, um dos dois pode assumir o valor de zero, mas não os dois. Tá? Então, o teste de otimilidade usará, então, uma nova equação para reescrever a função objetivo em termos apenas das variáveis não básicas, como será visto adiante. Então, a gente tem aqui minha função objetivo. Tá? A gente vai, para facilitar os nossos cálculos e iterações, a gente vai fazer essa função objetivo sendo sempre igualada a zero, para que através dessa equação e das minhas restrições eu faça um conjunto de soluções e eu consiga chegar ao resultado do meu teste de otimilidade. Tá? Então, o primeiro passo de uma iteração, a gente tem que aumentar uma variável não básica. Lembrando, a gente chamou x1 e x2 de não básica no início, a gente igualou a zero. Tá? E para que isso? Para a gente sair da nossa origem. Então, isso enquanto ajusta os valores das variáveis básicas para continuar satisfazendo o conjunto de equações. Corresponde a aumentar-se ao longo de um lado proveniente da solução do ponto extremo factível atual. Só para constar, vocês lembram o que são os pontos extremos factíveis? Vamos relembrar aqui o que são os pontos extremos factíveis, rapidinho. Vou fazer de novo, né? Vou pegar aqui a caneta, só para vocês não esquecerem nunca. Isso aqui é sempre importante ficar relembrando. E dessa vez eu nem vou trocar a cor não, vou fazer com a cor direta aqui. Eu vou fazer o mesmo desenho que eu fiz agora há pouco. Então, pum. Ponto extremo factível são aqueles pontos que estão nas bordas, né, nos extremos das minhas soluções. Lembrando que eu tinha colocado algo nesse sentido aqui, né? Então, esses pontos aqui são pontos extremos factíveis. Provavelmente não. Se minha solução existir, vai estar em um desses pontos aqui, tá? Então, a gente sempre tem que se movimentar ao longo da solução do ponto extremo factível atual. Foi o que a gente falou na aula passada. Então, eu estou aqui, por exemplo, eu saí da origem. Eu venho aqui só nesse próximo ponto adjacente, ponto extremo factível adjacente aqui. E depois eu analiso o outro ponto extremo factível adjacente. Qual tiver maior taxa de crescimento, eu sei que eu vou fazer esse sentido. Tá? Mas isso é utilizando o método gráfico, né? Aqui, a partir de agora, a gente também vai continuar fazendo essa movimentação e a gente vai ver uma outra forma de chegar a esse resultado. Tá? Então, baseando-se nos conceitos da solução dos números 4 e 5 do item 4.2, que são as chaves para a gente achar
a solução do nosso problema. A escolha de quais variáveis não básicas devem ser aumentadas é feita da seguinte forma. Eu tenho aqui, por exemplo, que tenho aqui na minha função objetivo, né, que ela é 3x1 mais 5x2. Ou seja, se eu aumentar 1x1 ou qualquer coisa de x1, 0,0001 de x1, eu vou ter essa taxa de crescimento em 3. Qualquer coisa que eu vou aumentar aqui vai multiplicar por 3. Ao mesmo tempo que qualquer coisa que eu multiplicar de x2, eu vou estar multiplicando de 5. Tá? Então, eu tenho maior taxa de crescimento em x2, tá? Porque x2 vai me dar uma taxa de crescimento de 5. Se eu dissesse para vocês agora, desse o poder de escolha, você tem que escolher nesse momento entre transformar x1 ou x2, tirá-los do zero, né? Ou seja, transformar de uma variável não básica para uma variável básica. Quem você aumentaria nesse momento? Você colocaria mais de x2 ou mais de x1? Se você falou que é mais de x2, eu estou com você. Que eu prefiro, nesse momento, estar colocando mais daquilo que vai me dar mais lucro do que fazer um acréscimo, né, de qualquer coisa naquilo que vai me dar um lucro menor. Tá? Então, como 5 é maior que 3, a gente vai optar por aumentar x2. Tá? Isso quer dizer que a gente vai chamar x2 de uma variável básica que entra. Tá? É bem importante a gente lembrar disso aqui. Mas eu vou me confundir com isso tudo. Logo no começo vai mesmo, não tem jeito. Tá? Então ela vira uma variável básica que entra. Mas se ela vira uma variável básica que entra, ou seja, ela vai ser inserida no meu conjunto de soluções, isso quer dizer que alguém tem que sair. Tá? Eu não consigo pegar aquelas minhas inequações, né, que eu transformei em equações, e eu estou aumentando o valor de x1 e não tirar alguma outra, tá? Então, essa variável básica que entra significa que vai ter uma variável que sai, tá? E a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, em qualquer iteração no método simplex, o propósito da etapa 1 é escolher uma variável não básica para ser aumentada, enquanto os valores das variáveis básicas ajustados para continuar satisfazendo o sistema de equações. Se eu estou subindo com x2, provavelmente, né, deixa eu até relembrar quais são aqui, ó, x2 a gente tem x2 nas equações 2 e 3. Isso significa, na equação 2 era 2x2 mais x4 igual a 14. Se eu estou subindo, igual a 12. Se eu estou subindo x2, isso quer dizer que automaticamente x4 está baixando. Na equação 3, na restrição 3, eu tinha que 3x1 mais 2x2 mais x5 igual a 18. X1 continua igual a 0. Isso quer dizer que 2x2 mais x5 é igual a 18. Se eu estou aumentando x2, x5 automaticamente vai estar diminuindo o seu valor. Tá? Então, aumentar essa variável não básica a partir do zero a converterá em uma variável básica para a solução básica viável seguinte, tá? E ela vai ser conhecida como uma variável básica que entra. No segundo passo, a gente precisa encontrar, tá, o máximo que eu posso aumentar desse x2, tá, antes de parar. Eu não posso aumentá-lo até o infinito, eu tenho que achar o ponto até onde é o máximo que ela pode estar sendo aumentada. Então, eu vou estar transformando essa variável básica até o valor máximo que ela pode alcançar. Então, aumentando x2, eu estou aumentando automaticamente a minha função objetivo. Tá? Então, a gente quer ir o mais longe possível sem que a gente saia da região das soluções viáveis. Tá? Então, eu não posso extrapolar as minhas soluções viáveis para que eu não saia do meu conjunto de soluções, tá, do meu problema. Tá? Lembrando que a gente já tinha aquele método gráfico e isso vai interferir diretamente. Se eu aumentar demais x2, eu posso estar saindo daquele meu conjunto de soluções. Então, para satisfazer as nossas restrições na forma aumentada do meu problema, ou seja, naquela minha função que eu estou colocando as variáveis de folga, significa que aumentar x2, enquanto a gente está mantendo x1 igual a zero, muda os valores de algumas variáveis básicas conforme ilustrado a seguir, que foi o que eu falei para vocês agora há pouco. Se eu estou aumentando x2, automaticamente eu estou diminuindo x4 e automaticamente eu estou diminuindo x5. Tá? Então aqui
só relembrando, deixa eu só ver que cor que está aqui, está no vermelho. x1 é 0, x1 é 0, né? x3, esse aqui não muda, né? Porque eu não tenho nada, não tenho nenhuma função, o x2 não está aparecendo aqui para gente, então não adianta de nada. Então, se eu estou subindo o x2, automaticamente eu estou descendo x4. Se eu estou subindo o x2, ficou meio ruim isso aqui, hein? Então, se eu estou subindo o x2, eu estou descendo o x5. Tá? Então, isso aqui que a gente tem que avaliar. x4 vai ficar como 12 menos x2 e o x5 vai ficar 18 menos x2. Tá? Então, a gente sempre tem que lembrar dessas situações. Outro requisito para a viabilidade é que todas as variáveis sejam não negativas. A gente sempre tem que lembrar disso, né? A nossa última restrição de qualquer problema é sempre que as nossas variáveis sejam sempre maiores ou iguais a zero. Tá? Então, as variáveis não básicas, inclusive a básica que entra, são não negativas, porém precisamos ver o quanto x2 pode ser aumentada sem violar as restrições de não negatividade para as variáveis básicas. O que isso significa? Que quando a gente faz aquela nossa relação de sempre ser maior ou igual a zero, tá? x3 não tem nenhum limite para x2, então não faz diferença para a gente. Tá? x4 é igual a 12 menos x2, e isso tudo aqui, o x4 e o x2, eles obrigatoriamente têm que ser menor ou igual a zero. Tá? E se o x4 for zero, o máximo que x2 pode subir, tá? Tem alguma coisa errada aqui, porque senão se fosse assim, x2 ia ser igual. Deixa eu parar isso aqui. Então, ó, nesse caso aqui, deixa eu só ajeitar aqui o negócio aqui que eu fui ver o que está acontecendo. Tinha um erro aqui que eu não tinha visto antes. Nesse caso, deixa eu até ajustar, porque aqui eu estava procurando o erro está aqui, ó. Que aqui são 2x2 e aqui é 2x2, tá? Foi erro de digitação meu aqui. E o que acontece? Quanto mais eu aumentar x2 aqui, eu vou estar levando x4 para zero, tá? Ele não pode ser maior do que zero. Então, o que eu vou fazer? O máximo que eu posso fazer é chamar isso aqui de zero, tá? E levar isso aqui, né, o x2 para o lado de lá, tanto faz. E eu vou ter que 2x2, ele tem que ser obrigatoriamente menor ou igual a 6. É o máximo que eu posso estar crescendo para essa equação aqui, tá? O máximo que eu posso estar crescendo para essa equação aqui é o x2 até o 6. Já na segunda equação, o máximo que eu posso estar crescendo x2 é igual a 9, né? Então, se eu cresço x2 até 9, eu estou levando essa restrição aqui para zero, tá? Ou seja, x2 vai ser menor ou igual a 18 sobre 2, ele tem que ser no máximo 9. Porém, se o meu x2 for 8, por exemplo, aqui em cima ele vai ficar negativo, tá? Por que ele vai ficar negativo? Faz aqui, menos 2 vezes 8 dá 16, menos 16, né, mais 12, no caso 12 menos 16 dá menos 4, então vai estar um número negativo aqui que eu não posso. Isso significa que o mínimo ou o máximo que eu posso colocar para x2 aqui é como 6. Tá? 6 está dentro dessa restrição e também está dentro dessa restrição aqui. Então, eu só posso levar esse meu x2 até o 6. O que está descrito aqui como mínimo, tá? É porque entre esses dois aqui é o menor valor, tá? Só para vocês não ficarem pensando que é o mínimo que eu posso crescer. Não.
É o mínimo entre os dois, tá? Então eu vou sempre escolher o valor menor quando eu estiver nesse tipo de situação. E o menor valor é o x6. Ficou claro? Vou explicar de novo, hein? Se eu pego essa restrição e eu cresço esse x2 o máximo possível, tá? Essa minha restrição tem que fazer com que x4 seja maior ou igual a zero. O máximo que eu posso crescer eu vou botar como x4 sendo igual a zero. Então o x2 ele tem que sair de 0 até o máximo que ele pode ir para isso aqui tudo ficar maior ou igual a zero, e o máximo que ele pode ir até 6. Tá? Na segunda equação, quanto mais eu cresço o x2, ele tem que levar essa equação toda aqui igual a zero, então o máximo que eu posso crescer de x2 é até 9, tá? Que aí vai ficar 18 menos 18 igual a zero. Então o x2 ele pode crescer para essa restrição de 0 até 9. Mas se eu pego essa restrição e eu ponho como x2 igual a 9, quando for para a restrição de cima, eu vou ter um x4 negativo, e isso não pode pela programação linear. Os números sempre têm que ser maiores ou iguais a zero. Por isso que eu vou escolher o menor possível, e esse que vai ser o menor possível, né? Nessa equação vai ser, eu vou substituir o x2 por ele. Então se o x2 aqui é a variável básica que entra, o x4 aqui é a que sai. Tá? Ela sai do sistema porque ela se torna igual a zero primeiro do que o x5. Tá? Por que primeiro? Porque quando o x2 é igual a 6, o x4 é zero, mas o x5 não é zero. Tá? Deixa eu só fazer essa conta aqui. Por 6, o x5 vai ser igual a 6. Tá? De onde você tirou isso, Gleicon? Vamos lá, só multiplica aqui. 2 vezes 6, 12. 18 menos 12, 6. Quando eu faço x2 igual a 6, x4 é igual a 0, x5 é igual a 6. Tá? Rapidinho, eu vou colocar. Eu vou escrever aqui rapidinho. Nesse caso específico, fica 0, porque o x1 é variável básica não básica, desculpa, ela já é igual a 0. O x2 é igual a 6. O x3 está aqui em cima, é igual a 4. O x5, o x4, eu trouxe ele para 0, né? O x2 é igual a 6. Trouxe ele para 0. E o x5 é igual a 6. Tá? Então eu já achei o meu conjunto aqui de solução. Agora a gente vai ver se esse conjunto ele é ótimo ou não. Tá? Então, desse modo, o x2 pode ser aumentado até 6 no máximo, no qual x4 chega a 0. Tá? E aumentar x2 além de 6 faz com que x4 se torne negativo, o que violaria a viabilidade do problema. E aí, nesse caso, a gente chama esse teste que a gente fez de teste da razão mínima. Tá? E o objetivo do teste é determinar qual variável básica cai a 0 primeiro, à medida que a variável básica que entra é aumentada, que foi o que a gente fez. A gente subiu o valor de x2 até que uma variável básica se tornasse 0. E aqui, pessoal, é o que eu sempre falo com vocês, porque já aconteceu em uma prova e tal que eu coloquei para alguns alunos e tal, eles começaram a errar esses detalhezinhos, e aí você entra num loop infinito. Tem que tomar cuidado com essa consideração, com esses cálculos que a gente possa fazer, porque é a partir deles que a gente vai fazer esses testes de otimidade. Se você erra essa variável básica que entra e a que vai a 0 primeiro, você pode entrar num loop e toda hora você ficar errando e tendo que refazer as suas questões. Tá? Então, qualquer iteração no modo simplex, o passo 2 usa o teste da razão mínima para determinar qual variável básica cai a 0 primeiro, à medida que a variável básica que entra é aumentada. Diminuir esta variável básica até 0 a converterá em uma variável não básica para a solução básica viável seguinte. Portanto, essa variável é chamada de variável básica que sai para a iteração atual, pois ela está saindo da base e está se transformando em uma não básica. Tá? Então, o x4, nesse caso da gente, é a variável básica que sai. Tá? Então, nesse caso, só para mostrar para vocês como é que
que fica, né? O passo 3. A gente desloca a solução básica viável inicial à esquerda para uma nova solução básica viável da nossa direita, onde a gente tinha x1 e x2 como variáveis não básicas e agora x1 e x4 como variáveis não básicas. E a gente tinha como variáveis básicas x3 igual a 4, x4 igual a 12, x5 igual a 18. E a gente agora tem x3, né, que eu já falei para vocês, x3 continua sendo igual a 4, x2 igual a 5 e x5 a gente já sabe que é igual a 6 porque a gente já fez aquela continha lá rapidinha, né? Então, o objetivo do passo 3 é converter o sistema de equações de uma forma mais conveniente, de forma apropriada da eliminação gaussiana, para conduzir o teste de otimidade, se necessário, à próxima iteração com essa nova solução básica viável. Tá? No processo, essa forma também identificará os valores de x3 e x5 para a nossa equação. Tá? Eis que o sistema de equações completo, do qual as novas variáveis básicas são indicadas em negrito, com z desempenhando o papel da variável básica na equação da função objetivo. O que eu tinha feito ali de forma rapidinha e tal, de cabeça, fiz as substituições, não mexe com a função objetivo, tá? Para a gente saber exatamente como é que essa nossa função objetivo está sendo influenciada, a gente tem que usar o passo 3 da iteração da programação linear. Então a gente tem aqui, ó, z é menos 3x1 menos 5x2 é igual a 0, x1 mais x3 é igual a 4, 2x2 mais x4 é igual a 12, 3x1 mais 2x2 mais x5 é igual a 18. Essa aqui é a nosso sistema de equações da forma aumentada. Eu avisei para vocês que eu poderia tossir no meio da aula. Ai. Então, esse caso aqui, a gente já sabe que essa aqui vai ser a nossa linha básica do nosso problema, da nossa solução, né? O que é a nossa linha básica? É a que a gente vai chamar de linha pivô, tá? A partir dessa nossa linha pivô, a gente vai fazer as eliminações gaussianas para as outras linhas, tá? Como x2 substitui x4 como variável básica na terceira equação, tá? Que é marcada pelo retângulo vermelho, a gente já sabe dessa troca. E para solucionar o problema das equações de z, x2, x3 e x5, a gente precisa executar algumas operações algébricas elementares para produzir o padrão atual dos coeficientes de x4. Tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, x4, 0, 0, 1, 0. Tá? Então, a gente precisa, mais uma vez, que a gente tenha aqui em cima 0, 0, 1, 0. Tá? Então, a gente está substituindo x4 por x2, então a gente tem que transformar os coeficientes de x2 da mesma forma que eram os coeficientes de x1, de x4. Tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, de uma forma mais fácil, né? Eu dividiria todo mundo por 2 aqui. Tá? Então, dividindo todo mundo por 2, seria x2 igual a 6. E aí eu faria essas substituições linha por linha. Essa linha aqui, como não tem influência de x2, a gente não vai mexer com ela. Tá? Então, a gente pode usar qualquer um dos dois tipos de operações algébricas elementares, que é multiplicar ou dividir uma equação por uma constante diferente de zero, somar ou subtrair um múltiplo da equação, né, de outra equação, e assim a gente pode chegar ao resultado que a gente quer. Então, se a gente começar, a gente prepara para uma operação, a gente observa o menor coeficiente, que os coeficientes de x2 no sistema de equações são menos 5, 0, 2 e 2, e a gente quer que ele se transforme em 0, 0, 1 e 0, porque eram os coeficientes de x4. Então, para a gente transformar o coeficiente 2 da equação sinalizada em 1, a gente precisa dividir ela por 2, né, que já fica mais fácil. Então, divido isso aqui por 2, aí fica como 1. E eu já consegui resolver o problema da primeira linha. Tá? Então, essa é a minha primeira equação a ser utilizada. Para transformar os coeficientes menos 2 e 5 em zeros, a gente precisa utilizar as equações algébricas elementares. Tá? A gente precisa somente daquela equação 3 multiplicar por 5 e somar na primeira linha, tá? Que a gente vai chegar ao resultado. E na quarta linha a gente basta diminuir por menos 2 vezes. Tá?
A gente vai subtrair duas vezes a equação. Então a gente vai ter, fazendo essa nossa relação, né? Observem que eu já fiz, deixa eu colocar aqui, deixa eu voltar aqui para vocês, ó. Vou abrir a canetinha aqui, então eu vou colocar como linha 3 recebe meio da linha 3. Certo? Então essa aqui vai ser minha primeira equação. Linha 3 recebe meio da linha 3. Então eu vou ter aqui que x2 mais meio de x4 igual a 6. A linha 1 vai receber meio da linha 3. Isso aqui considera como sendo um parêntese, tá, pessoal? Meio da linha 3 vezes 5 mais a linha 1. Que era que nem a gente fazia lá em álgebra, né? Isso aqui vai mostrar pra gente que a gente tem z. Em vez de colocar igual, vou botar como uma setinha aqui. Z menos 3x1 esse aqui eu eliminei, né? Não tenho x3, vou pular, vou botar logo como, ó, isso aqui eu multipliquei por 5, tá? Então, mais 5 meios de x4. Isso vai ser igual, olha, observe isso aqui, ó. Isso aqui eu dividi por 2, então isso aqui vai receber 6, não é verdade? Se isso aqui recebe 6, eu estou multiplicando por 5, então isso aqui vai virar 30, né? Ó. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, por isso que eu falei para vocês que o que eu fiz lá eu achei os valorizinhos rapidamente, mas aqui a gente já chega na nossa função objetivo e vai até ajudar nas nossas contas futuras. Deixa eu trocar essa cor para não ficar igual ao que já tinha antes. Então, ó, olha como é que ficou aqui, ó. Isso aqui vai ajudar as nossas iterações futuras. Observem que eu saio do zero e agora ó, eu já tenho 30 na minha função objetivo aqui, ó. Ou seja, teve um crescimento da minha função objetivo, tá? Então, vamos lá. Eu botei o apontador, era para eu ter colocado caneta. Vamos colocar a caneta na cor preta de novo. A minha linha 4. Deixa eu só descrever quem é cada linha aqui para vocês não ficarem perdidos depois, né? Porque eu não tinha feito isso. 1, linha 2, linha 3, linha 4. A minha linha 4, ela vai receber, vai ser linha 4 menos linha 3. Isso aqui vai ser, né? Porque eu nem preciso dividir aqui, é só diminuir direto. Isso aqui vai ser 3x1 esse aqui cortou, né? Mais x4 mais x4? Não, estou diminuindo, tá? Menos x4, né? Menos x4 mais x5. Isso aqui vai ser 18 menos 12, 6. Tá? Então essas aqui seriam minhas novas funções objetivos. Minhas novas funções do meu programa. A função objetiva é só essa que está em verde aqui.
Beleza? Então, eu vou mostrar para vocês, vou voltar um monte de slide lá para frente, que eu já tinha chegado lá. Então, ó, a gente chega a esse sistema de equações que a gente tinha aqui. Lembrando que a linha 2 não tinha x2, então eu não precisava mudar nada, né? Chegamos à nossa função objetivo maximizada, será? Se eu alterar algum valor de x1 aqui, né, ele só pode ser maior ou igual a zero. Então, se eu fizer algum incremento de x1, eu vou estar influenciando, eu vou estar crescendo minha função objetivo? Estou, porque esse x1 está como negativo. Se ele passa para o lado de lá, ele vai estar aumentando a minha função objetivo. Então, isso quer dizer que eu ainda não cheguei ao ponto ótimo. x4 vai alterar alguma coisa? Não. Então, eu posso considerar que eu tenho uma maior taxa de crescimento em x1. Então, eu tenho duas variáveis não básicas, tá? Onde uma me dá aumento da minha função objetivo. Então, o ideal é que eu transforme essa função, essa variável não básica, em uma variável básica para eu poder otimizar o meu problema. O textinho vai falar para a gente exatamente isso agora. Ó. Já que x1 e x4 são iguais a zero, as equações nesse formato levam imediatamente à solução básica viável, tá? Que é igual a 0, 6, 4, 0 e 6, que resulta em z igual a 30. Tá? Nossa função objetiva é igual a 30. Esse procedimento para obter a solução simultânea dos sistemas de equações lineares é chamado de método da eliminação de Gauss-Jordan ou eliminação gaussiana. Tá? Como eu falei para vocês, como isso aqui é um problema ainda pequeno, dá para fazer de cabeça ali, como eu fiz rapidinho e tal, sem problema nenhum. Mas quando se tornar algo um pouco maior, o ideal é a gente fazer por essa eliminação gaussiana. Tá? Então, o conceito-chave para esse método é o uso de operações algébricas elementares para reduzir o sistema de equações original à forma apropriada da eliminação gaussiana, em que cada variável básica foi eliminada de todas, exceto uma equação, e ela tem o coeficiente mais 1 nessa equação. Tá? Então, a minha equação zero, a minha função objetivo, ela fornece o valor da função objetivo em termos somente das suas variáveis não básicas atuais, tá? Onde eu tenho a minha função objetiva é 30 mais 3x1 menos 5 meios de x4, onde qualquer alteração que eu fizer aqui na minha função, no meu x1, na minha variável x1, isso vai estar aumentando a minha função objetivo, ou seja, isso aqui ainda pode ser melhorado. Se esse valor fosse negativo, certamente qualquer alteração que eu fizesse nessa variável não básica diminuiria a minha função, né, os meus valores da minha função objetivo, e aí eu não estaria maximizando o meu problema. O que não está acontecendo aqui, isso mostra que eu ainda posso tentar alterar alguma coisa na minha variável não básica, transformando-a numa variável básica que entra. Tá? E aí, qualquer acréscimo que eu fizer em x1, se eu fizer 0,000000001 de acréscimo em x1, eu vou estar aumentando minha função objetivo. Então, é o que eu quero. Tá? Então, aumentando qualquer uma dessas variáveis não básicas a partir do zero e, ao mesmo tempo, ajustando os valores das variáveis básicas para continuar satisfazendo o sistema de equações, resultaria em movimentar-se em direção de uma das soluções básicas viáveis adjacentes. O que isso significa para a gente? Aquele teste de otimilidade lá que eu vou analisando o que está próximo a mim daquelas PEFs, pontos extremos factíveis. Tá? Pelo fato de x1 ter coeficiente positivo, aumentar x1 levaria a uma solução básica viável adjacente que é melhor que a solução básica viável adjacente atual. Portanto, a minha solução atual não é ótima. Eu ainda posso estar aumentando minha função objetivo. Tá? E nesse caso específico, ele pode ser elevado aumentando x1, mas não x4. Logo, o passo 1 opta por x1 sendo a variável básica que entra. Tá? Então, a gente fazendo essas nossas relações e olhando de novo o nosso conjunto de equações, a gente vai ter que x3 vai ser igual a 4 menos x1, ou seja, o x1, se o máximo que eu posso crescer o x1 é até 4. Tá? Na minha segunda restrição, x2 é igual a 6, né? Porque o x4 é igual a 0,
Então isso aqui já não tem problema nenhum para a gente, não tem nenhum limite em x1, a gente não mexe com essa equação. E a minha terceira restrição, ela tem que x5 é 6 menos 3x1, então o máximo que eu posso crescer de x1 aqui para que o x5 seja maior ou igual a zero, o máximo que eu posso estar crescendo é até o 2. Tá? Isso mostra que esse aqui é o menor valor entre as minhas variáveis, das minhas restrições, que eu posso estar aumentando o valor de x1 para atender as duas restrições. Tá? Se x1 for igual a 3, tá? Então esse caso aqui específico eu teria 6 menos 9, 3 vezes 3, 6 menos 9, que daria menos 3, e essa restrição, né, essa condição, ela estaria sendo violada. Por isso que o máximo que eu posso ter é o crescimento até 2 da minha variável x1. Tá? Então, se a razão mínima, né, o teste da razão mínima indica que x5 é a variável básica que sai. x5 é a que tem o maior, é o que chega a zero primeiro, quanto mais eu aumento o meu x1. Tá? Se eu aumentar de 0 até 2, o x3, por exemplo, fica igual a 2. Tá? E aqui já chegou a zero. Vamos lá. Então, o passo 3, substituindo x1, né, com o x1 substituindo x5 como variável básica, realizamos operações algébricas sobre o sistema de equações para reproduzir o padrão atual dos coeficientes de x5, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, com os novos coeficientes de x1. Então, a gente tem, né, essa nossa nova situação, nosso novo sistema de equações. Deixa eu voltar aqui, só para ficar claro, deixa eu ver onde é que está. Nossa, eu tive que voltar bastante. Tá. Então, nesse caso específico, vamos para o vermelho aqui. Ó. Olha os meus coeficientes de x1 aqui. E olha os meus coeficientes de x5 aqui. Ó. Olhar o que não tem é difícil, né? 0, 0, 0, 1. Quer dizer, tá do lado de cá. 1, 1. Lá em cima já tem o menos 3, né? 0 e 3. Tá? Então, essa minha linha aqui é a minha linha pivô. Tá? Minha linha pivô. Ah, pessoal, quando eu fiz lá atrás eu chamei isso aqui de linha 1, 2 e 3, mas geralmente chama de 0, por ser a função objetivo e as linhas das restrições, tá? Vamos manter esse padrão aqui. O que eu fiz lá atrás, vocês vão ver que a partir de agora eu vou chamar sempre isso aqui de 0, tá? Mas nesse caso específico aqui, vamos lá. Quero caneta preta. A minha linha 3, minha linha 0 aqui, vou colocar como linha 0, ela vai ser igual a linha 0 mais a linha 3. Isso aqui vai resultar para a gente como sendo vai ser Z. Isso aqui zerou, isso aqui zerou. Isso aqui, vou tirar um daqui, vai ficar 3 meios, é isso? Mais 3 meios de x4 mais x5 isso aqui vai ser igual a 36. Na linha 1 vai receber, linha 1 vai ser linha 1 menos
Eu vou colocar linha 3, né? Vai ser linha 1 menos linha 3 dividido por 3. Linha 3 dividido por 3. Isso aqui vai receber, né? Isso aqui vai zerar, isso aqui não tem nada, isso aqui vai ficar x3, 3, mais x4, mais x5, isso aqui vai ficar, eu dividi isso aqui por 3, isso aqui então é 2, 2 vai ficar sendo igual a 2, não é isso? Zerei aqui, mantive aqui, opa, errei aqui, ó. Esse aqui não é menos, esse aqui é mais, quer dizer, não é mais, esse aqui é menos, menos aqui, tá? Porque ele estava positivo, eu estou diminuindo, então ele fica como negativo aqui. A linha 2 fica a mesma coisa, a linha 3 vai receber linha 3 dividido por 3. Deixa eu tentar escrever aqui em cima que está batendo na opção aqui de baixo. Linha 3 dividido por 3, que isso vai ser x1 mais não, é menos 1/3 de x4 mais 1/3 de x5 igual a 2, tá? Então, as nossas linhas ficariam ali, a 0 recebe isso aqui a partir de agora. Deixa eu só melhorar para esse aqui parecer um x, que não está aparecendo. Recebe essa aqui, a nossa função objetivo. A nossa primeira restrição fica como x3 mais x4 menos x5 igual a 2. Nossa linha 2 permanece a mesma, né? x2 mais 1 meio de x4 igual a 6. Nossa linha 3 fica como x1 menos 1/3 de x4 mais 1/3 de x5 igual a 2. Tá? Então a gente volta lá na frente, está bem longe por sinal. Tá? Então a gente tem essa nossa nova carinha da nossa função aqui, né? Observem que qualquer acréscimo que eu fizer em x4 ou x5, eu estaria, né, eu poderia estar diminuindo essa minha função objetiva aqui. Tá? Vamos considerar que x4 é 1. Tá? Eu vou estar tirando 1,5 da minha função objetiva, então ela cairia para 34,5. Eu fazendo um acréscimo de 1, cairia para 35 no x, se o x5 fosse igual a 1. Ou seja, qualquer valor que eu coloque a mais aqui em x4 ou x5, eu estaria diminuindo a minha função objetiva. Isso nos levaria a crer que chegamos à nossa solução ótima. Porque x4 e x5 aqui, a gente tem que lembrar que elas são variáveis não básicas, são iguais a 0. Então, se elas são iguais a 0, caneta, vamos ver se está na cor vermelha, elas são iguais a 0. Tá? Esse aqui é o valor ótimo que eu tenho. x4 e x5 igual a 0. x4 e x5 igual a 0. Então, eu teria, por exemplo, que x3 é igual a 4. x2 é igual a 6. x1 é igual a 2. E aí eu estaria na minha solução ótima, que é o que a gente vai ver agora. Então, consequentemente, a próxima solução básica viável, né, é 26200, né, com z igual a 4. E para aplicar o teste de otimidade, tá, a gente usa a equação zero para expressar z em termos das variáveis não básicas. Tá? Deixa eu só alterar isso aqui. Então, nesse caso específico aqui, qualquer acréscimo que eu fizer em x4 ou x5 diminuiria z, portanto, nenhuma das soluções básicas adjacentes é tão boa quanto a atual. Logo, nesse caso específico, né, a gente tem a solução básica viável atual como sendo a ótima. Tá? Então, né,
Em termos da forma original do problema, a gente sabe que x1 é igual a 2, x2 é igual a 6 e 3x1 mais 5x2 é igual a 36 e chegamos à solução ótima do nosso problema. Beleza? Então essa aqui é a forma tabular que a gente tem para os nossos problemas, lembrando que só serve para as equações, para os sistemas de restrições com menor ou igual, tá? As equações de menor ou igual, se for de maior ou igual ou de igual, o problema ele é diferente. Beleza, pessoal? Então, essa é a nossa forma tabular para a gente chegar aos resultados da programação linear. Beleza? Então a gente fica por aqui. Até uma próxima. Valeu!